A mensagem que a gente está ministrando é uma mensagem sobre vivermos uma vida extraordinária. Você tem esperança de que isto é possível para você? Amém? Romanos 12 diz assim: o amor deve ser sincero, verso 9. Vou ler de novo o texto aqui. O amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios, nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades e pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem, não os amaldiçoem. Bispo, crente fazer isso, Jesus nos ajuda, Senhor. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se com pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos, não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém? Quantos aqui já leram esse texto? Mais de uma vez. É uma palavra que a gente lê, é uma palavra até conhecida, muito pregada, mas o nosso intuito hoje é refletir profundamente nela, porque aqui eu fortaleço aquilo que eu estava falando. Deus fala conosco muitas vezes e a gente demora a entender. Na Bíblia Sagrada é assim, a gente passa muitas vezes por textos e lá pelas tantas a gente tem aquilo que a gente chama de revelação. Parece que um véu é tirado e a gente compreende numa profundidade que não havia compreendido nas vezes anteriores. E esse texto ele fala de práticas para viver uma vida plena. Quem aqui crê que a salvação é um dom de Deus? Quem aqui crê que a salvação é exclusivamente pela graça? Não vem de nós, é presente. Você crê absolutamente nisso? Você entende que salvação tem a ver com crer no que Jesus Cristo fez por você, independente de quem seja você? Independente de você mesmo, o que Jesus Cristo fez, você crê que o sangue de Jesus é suficiente para tampar qualquer iniquidade, pecado ou vida pregressa e fazer tudo novo a partir do momento em que você diz: eu creio e tão somente eu creio? Isto é a salvação, um presente de Deus. Isso é muito importante ficar aqui pontuado, porque algumas pessoas elas condicionam a salvação com o comportamento delas, com a prática delas, com as atitudes delas, e às vezes nós como igreja julgamos pessoas em relação à salvação delas, pela aparência, pelos comportamentos, por aquilo que a gente vê a pessoa praticando. Eu conheço pessoas que elas são hoje ainda dominadas por vícios. Fumam um cigarro, são dominadas por um vício, têm maus hábitos ainda. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que se Jesus Cristo voltar hoje, essas pessoas que ainda têm maus hábitos, vícios, talvez comportamentos que a gente diga, isso não condiz com o crente, mas ela crê absolutamente no que Jesus Cristo fez, vai ser salvo, querendo você ou não. O céu será um susto.
Tem um texto da Bíblia que fala, abre lá, já que a gente está com Bíblia na mão, segunda-feira é Bíblia na mão. Tem um texto, está lá em Hebreus, capítulo 6, verso de número 4. Vou construir a história aqui, o pensamento. Por favor, não feche teu coração. Não deixe o espírito religioso te pegar aí agora, tá? Deixa eu construir aqui a mensagem. No final você julga todas as coisas, fica com o que é bom. Estou falando de salvação. Salvação não tem a ver com mérito. Salvação tem a ver com fé. Eu creio. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É o que diz a palavra. Então tem pessoas que estão salvas e a gente acha que elas estão no inferno. E talvez elas estejam mais próximas do céu do que nós. Porque aquele que julga tem que tomar cuidado. Aquele que condena tem que tomar cuidado. Aquele que aponta tem que tomar cuidado. Mas tem um texto aqui muito importante que está lá em Hebreus capítulo 6, verso 4, que diz assim: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Tem gente que usa muito esse texto para... Volta lá para Romanos 12, se você quiser ficar refletindo aí no texto, depois você volta para Romanos 12. Tem gente que usa muito esse texto para falar de pessoas que dizem que acreditaram em Cristo, que creram no amor de Cristo, mas que caíram. Estão vivendo uma vida de pecados, uma vida de erro. Só que quando você estuda esse texto aqui profundamente, este cair é um cair deliberado. Este cair é um suicídio espiritual. Este cair tem a ver com aquela pessoa que depois de ter experimentado tudo, as grandezas, a bondade, a graça, teve experiências, viveu uma vida, sabe aquele irmão que a gente vê que viveu coisas extraordinárias em Deus e caiu, mas esse caiu é aquela pessoa que deliberadamente diz: em Deus, em Cristo, eu não creio mais, eu não quero mais, eu rejeito o que Jesus Cristo fez para mim, não faz sentido algum, o que Jesus Cristo fez para mim não tem valor algum, eu não quero, não creio, desisto do Senhor. Esse tipo de pessoa, diz a Bíblia, que é impossível que seja reconduzida ao arrependimento, porque está pisando o sangue de Cristo. Agora a pergunta é: você conhece alguém na sua vida que fez isso? Porque aquele que caiu, eu estou falando de um suicídio espiritual, ele deliberadamente. A maior parte das pessoas que a gente vê que caíram, tropeçaram, não queriam cair, caíram porque tropeçaram. Não queriam cair, caíram porque foram empurrados. A queda deles não tem a ver com eles e Cristo, tem a ver talvez com eles e a igreja. Tem a ver com eles e com alguma coisa que aconteceu no ambiente congregacional. Tem a ver com eles e algum trauma, alguma tragédia, alguma coisa que feriu. Ele caiu porque ele tropeçou, ele caiu porque ele foi empurrado, ele caiu porque ele não conseguiu lidar talvez com alguma tragédia pessoal. E a questão não é ele, Deus está tudo bem, a questão é ele e os homens, ou ele com ele mesmo. Só que a igreja, as pessoas, a religiosidade muitas vezes já colocou essa pessoa no inferno. Eu conheço pessoas que outrora pregavam o evangelho, hoje estão lutando com um vício. É mais fácil dizer que caiu, que está condenado, que está destinado ao inferno, mas a gente não conhece a dor, a gente não conhece a realidade, a gente não sabe o porquê. Talvez seja uma pessoa que está clamando por socorro, que precisa de alguém que pare de apontar o dedo e vai lá e estenda a mão, que vai lá e acolha.
Eu sei o que eu estou falando porque eu vivi isso muito tempo da minha vida. A maior parte das pessoas aqui conhece a minha história. Eu sou filho de pastor, nascido na igreja. Com 12, 13, 14 anos ali, eu me afastei do evangelho. E para muitos eu era o filho do pastor revoltado, que era vergonha para o pai, que era um rebelde, um rebeliado, alguém que ia contra, que envergonhava o pai e o evangelho. E a minha bronca, eu sempre disse, eu nunca me desviei de Cristo, eu me desviei da religião, eu me desviei das pessoas, eu me desviei das coisas que aconteceram. Eu e o Senhor sempre teve tudo bem aí, beleza. Eu já contei meu testemunho, eu cansei de vir de balada, podre de bêbado, chorando e adorando ao Senhor. Se eu bato o carro e morro, ia estar os crentes lá no meu velório dizendo, coitado, foi para o inferno. Porque é isso que a gente condiciona a vida com Deus com performance. Então salvação, gente, tem a ver com fé, e fé só o Senhor para sondar corações. Cuidado. Tem muita gente lutando, tem muita gente tropeçando, tem muita gente caindo, mas ele não se suicidou, ele não cometeu a loucura de dizer eu não quero. Ele continua crendo em Deus, ele está no chão todo arrebentado, clamando por socorro, envergonhado. E eu acho que o que ele precisa é da igreja generosa, compassiva, cheia de misericórdia, que estende a mão, ao invés de apontar o dedo. Salvação tem a ver com fé, e tão somente fé. Todas as vezes que eu e você julgamos, nós julgamos pela aparência. A gente erra. A gente erra. Tem gente que até que parece revoltada, tem gente que inclusive gosta de aparentar-se rebelde, mas o bronca dele não é com Deus, é com as pessoas. Está ferido com as pessoas. E a gente como igreja está então, muitas vezes julgando. Eu quero começar, não era isso que eu ia pregar, mas porque o que eu quero construir aqui? Salvação não tem a ver com comportamento. Salvação tem a ver com fé. Uma vez que eu criei, eu estou salvo. É por isso que você viu na Bíblia, lê na Bíblia um ladrão condenado sendo salvo. Jesus dizendo para ele assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus poderia ou não mandar ele descer da cruz e conquistar agora, pela prática diária, uma aprovação dos homens para ser salvo? Ele poderia. Mas aquele homem, tão somente disse assim, Pai, Cristo, quando tu entrares hoje no teu reino, lembra-te de mim. Ele estava crendo. Ele disse ao ladrão do outro lado, tu não tens temor de falar o que estás falando? Nós estamos aqui por merecimento, fizemos para estar aqui. Ele não tem pecado. Porque ele creu, ele foi salvo. Então esse é um ponto. Agora, é possível viver uma vida de salvo, e muito aquém do que o Senhor lhe chamou para viver? Uma vida de salvo, porém, numa mediocridade espiritual? É possível? Salvo, mas distante completamente do potencial máximo daquilo que o Senhor te criou para ser? É possível? Responda, igreja. Estão comigo, igreja? Saudade do meu pai. É possível. É possível você estar salvo, mas estar muito distante do máximo que você pode viver. A plenitude que Cristo prometeu, essa vida plena, tem a ver com, uma vez que eu estou salvo, desejar avançar, crescer, não negligenciar, procurar pelo conhecimento da palavra, o aperfeiçoamento, a santificação tem a ver com um processo de Deus. A salvação ela é instantânea, mas o crescimento espiritual tem a ver com a prática da palavra.
Então hoje a gente está muitas vezes querendo, julgando as pessoas se estão salvas ou se não estão salvas pelo comportamento. Então a gente vê dentro da igreja um monte de gente atravessada, vivendo uma mediocridade total, dá pena, às vezes dá raiva também. Mas isto é um lamento, porque a gente vê que tem potencial para ir, mas não vai. Pode ir mais longe, mas não vai. Não vai por quê? Não vai porque ele está salvo, mas ignorante. Salvo, mas estagnado. Salvo, mas paralisado. Ele crê, ele confia. Ele sabe que Cristo lhe salvou, ele sabe que Cristo, o sacrifício é definitivo, ele não tem problema nenhum com Deus, mas a sua vida na terra não é uma vida de plenitude, não é uma vida de abundância. E por que isso não acontece? Porque, gente, só tem um jeito de viver uma vida abundante: botando a palavra de Deus em prática, botando de fato o evangelho do Senhor na nossa vida. Eu criei, estou salvo, mas tem mais do Senhor para mim. Tem mais de Deus para mim. A salvação não é o fim, é o início, gente. A salvação é o início do processo de Deus. Cristo morreu para nos salvar, para nos fazer filhos de Deus. Mas existe um reino. Cristo não morreu apenas para nos salvar. Cristo morreu também para nos constituir reino e sacerdotes. E o reino e o sacerdócio tem a ver com desejar, permitir o trabalhar do Espírito na minha vida. Deixar o Senhor me desenvolver, ir para a roda do oleiro, sofrer as aflições do esmagamento, muitas vezes, que a palavra que esmiuça, a unção que quebra, faça isso em mim. Permitir o confronto de Deus. Eu creio absolutamente numa vida extraordinária, e a salvação por si só já é algo extraordinário de Deus, mas tem muita gente angustiada. E não tem a ver com salvação ou não, tem a ver com estar longe, estar muito aquém do potencial que tem. Meu irmão, você pode muito mais do que você imagina. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Tudo é possível àquele que crê. Então a gente está salvo. Só que talvez entre a salvação e a partida, passam-se aí 50 anos, 60 anos. É muito tempo para ficar improdutivo. É muito tempo para ficar numa rodinha igual um camundongo que gira e não sai do lugar. É muito tempo para ficar dando cabeçada e cabeçada e cabeçada. Passa 1 ano, passa 2 anos, passa 5 anos, passa 10 anos, passa 20 anos. E você passa na vida da pessoa e a vida passa da pessoa também. E tudo vai passando e a pessoa está na mesma. Só acontece isso, meu irmão, se você, a partir da salvação, não permitir a transformação. O Senhor vem primeiro para te salvar. E a partir do processo da salvação, quando você é salvo, você é aceito. E quando você é aceito, meu irmão, começa um processo de transformação de mente, que vai gerar uma transformação de vida. E eu sinceramente, eu fico chateado, porque eu vejo gente que está há anos salvo, está com Jesus, mas está andando em círculos. Teimosia, rebeldia, desprezo, rejeição,
afastamento da palavra, não permite. É aquilo que o pastor Lúcio estava falando, a mensagem é pregada, mas entra por aqui e sai por aqui. Jesus falou, Jesus foi claro, só existe um jeito de ver a palavra de Deus ter ação na sua vida. É pela prática. É pela obediência. E essa prática e essa obediência é um hábito, é um desenvolver-se e viver pela palavra. Então eu queria, como a gente está num culto de segunda-feira, eu queria deixar isso bem pontuado. Você está salvo, meu irmão, só porque você creu. Então, o que você vai fazer daqui para frente, na prática da palavra, na obediência da palavra, na sujeição à palavra, não é para te garantir a entrada no céu, é para melhorar a tua vida. Tudo aquilo que o Senhor pede para que eu e você façamos e obedeçamos, não é para garantir entrada no céu. Foi Cristo, meu irmão. Se você depender de você para entrar no céu, então anula o que Jesus Cristo fez, acabou, você não precisa de Jesus. Ele é o sumo sacerdote. Então tudo aquilo que o Senhor nos ordena, nos direciona, nos ajusta, nos aperta, nos disciplina, nos fere, é para benefício nosso. Para que a gente viva nesta terra como um sacerdócio real, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus, uma nação de reinos e sacerdotes que ao olharem para nós, eles vejam em nós que o processo de salvação, que a salvação em Deus gerou um processo de transformação, e que nós podemos mudar ambientes, conquistar territórios, avançar, ir para mais longe, glorificar a Deus, não apenas porque cremos, mas porque vivemos uma vida de obediência ao Senhor. Porque senão vai passar 20 anos, gente, 30 anos, e a gente vai estar lá na mesma. E eu fico pensando, e às vezes orando, Deus, por que as coisas não acontecem? Por que será que eu sou salvo mesmo? Meu irmão, eu sei o que eu estou te falando, eu ouço gente acreditando que as coisas não acontecem na vida dela porque ela não foi salva. Porque se ela tivesse sido salva, se Deus realmente tivesse aceitado ela, as coisas já teriam mudado, como se Deus fosse Deus de mágica. Não, meu irmão, você está salvo, as coisas não acontecem porque você é preguiçoso, preguiçosa no que diz respeito à permanência e à obediência na palavra. Tem coisa que não muda na minha vida porque eu não coloco em prática, mas quando a gente começa a colocar em prática, as coisas mudam. E aí tem gente que vai dormir angustiada, por que a porta não abriu? Eu acho que Deus não me aceitou. Não, meu irmão, o Senhor já te aceitou no dia que você disse, Jesus, eu creio. Mas a vida que é vivida longe da prática inegociável da palavra, às vezes está travada. Então eu quero te convidar a viver uma vida extraordinária. Eu quero te convidar a nós nos desafiarmos a vivermos uma vida extraordinária. Seja pela obediência, por isso que a Bíblia fala assim, falem entre vocês com cânticos, com salmos, com palavras. Na boca de vocês não haja nem sequer menção de imoralidade sexual, de palavras torpes, de besteirinha, de nhenhenhen, mas que vocês ao falarem entre vocês, falem e verbalizem a palavra, porque a gente vai se alimentando da palavra, e a palavra vai se tornando a verdade, a boca fala do que o coração está cheio, e a boca falando vai gerando hábito, e o hábito vai transformar a tua vida e a minha vida também em nome de Jesus. Uma vida extraordinária é uma vida de prática, gente, da palavra. Estamos salvos, mas estamos na prática, e a prática vai transformando a nossa vida. E esse texto, ele fala disso. Ontem, quem estava no domingo? Quem ouviu a mensagem de ontem, eu estava no domingo, alguém não ouviu? Nós falamos sobre esse texto aqui, nós começamos a falar, o amor deve ser sincero. Falamos da preservação do amor, é importante a sinceridade. Você quer viver uma vida extraordinária, meu irmão? Seja sincero. Quem é a palavra? Quem é a palavra?
Jesus é o verbo. O que você vê em Cristo? Papo reto, sinceridade. Você quer praticar a palavra? Você quer ser sustentado pela palavra? Seja sincero nos relacionamentos. Seja sincera, e ontem eu ainda brinquei, a gente poderia falar da falsidade do mundo, mas dentro da igreja, quando a gente quer, a gente consegue ser muito falso, gente. A gente consegue ser muito hipócrita. A gente está dando beijinho, abracinho, e amiga, e linda, e irmã, e troca cálice, e fala mal um do outro. E aí a igreja começa a se tornar medíocre, irrelevante, a gente não sabe por quê. Porque a gente às vezes a gente acha que colocar o mundo para dentro da igreja é o cumprimento da saia da irmã, são comportamentos. Meu irmão, colocar o mundo para dentro da igreja é a falsidade, é a hipocrisia. Porque na sinceridade, meu irmão, a Bíblia diz que o Senhor está com os sinceros de coração. Os sinceros, sensíveis, mas sinceros, equilibrados, mas sinceros, procurando o melhor momento, mas sendo sinceros. O amor deve ser sincero. Uma vida extraordinária é uma vida de pessoas que são sinceras. Ontem nós falamos odiar o que é mal. Meu irmão, eu não tenho dúvida nenhuma. Nós conhecemos pessoas que por anos na igreja, salvos, andando com o Senhor, buscando a Deus, mas dependentes ainda de um vício, o corpo físico ainda lutando contra os desejos da carne, mas salvos. E que hoje estão libertos. Mas o que provocou a libertação? A indignação contra o mal. E o que começa a nos dar indignação contra o mal? Conhecer o bem. Conhecer a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso a importância de deixar-se ser tratado por Deus. Aí você está salvo, e aí você começa a andar e você começa a perceber que existem comportamentos em você que não são mais condizentes com uma vida de cristão. Mas como é que você começa a descobrir isso? Ouvindo a palavra, pastor pregando, volta e meia dá uma nos dedos, aí é verdade, e aí você lê a palavra, e a palavra vai te confrontando, e você se torna um crente que lê a palavra para você e não para os outros. Que às vezes me confronta, eu pulo, me anima, glória. Tem crente da sementinha somente. Mas tem o crente que vai para a Bíblia e quando Deus confronta, é verdade, esse negócio aqui está... queria ter pulado, mas eu tenho que ter, é verdade. E aí vai sendo liberto. Vai conhecendo a verdade vai libertando. Então tem gente que passou anos dentro da igreja, hoje são libertos, mas eles se indignaram com o mal. E o texto aqui diz que é viver uma vida extraordinária, meu irmão, se revolte com aquilo que é mal. Aquilo que é mal em você, aquilo que é mal na sua vida, aquilo que está te fazendo mal. O que é mal? Mal é tudo aquilo que me afasta do que Deus quer para mim. Mal é tudo aquilo que eu sei que me atrasa. Mal é tudo aquilo que eu sei que de alguma forma escandaliza, depõe contra. Porque a gente sabe, a gente aqui está falando para não julgar, mas aquele que tem o Espírito Santo também sabe que ele deve, sim, um bom comportamento. Aquele que está andando com Deus, ele sabe que ele começa agora a se tornar uma referência, uma luz. As pessoas vão falar. Paulo diz assim, você vai conhecendo a verdade, você vai vendo que as escrituras vão dizendo assim, tem momentos que a gente não deve ver o nosso próprio bem, mas ver o bem do outro. Então tem horas que eu abro mão de coisas que para mim estão tranquilos, até mesmo de benefícios que para mim nem pecados são, mas eu abro mão em prol de não escandalizar o outro. A gente vai aprendendo isso, pelo conhecimento da verdade. Quanto mais aquilo que é mal. Agora, tudo aquilo que eu tolero, eu não consigo lutar contra. Tudo aquilo que eu tolero, eu não tenho autoridade para
me posicionar e vencer, porque eu tolero. Eu não sei você, eu vou confessar por mim, eu já procurei na Bíblia muitas vezes argumentos para justificar maus comportamentos meus. Eu já procurei, eu já achei base bíblica para tudo, meu irmão. E a Bíblia, se você quiser base bíblica, você daqui a pouco faz um altar para Baal. Porque a Bíblia, lida em texto fora de contexto, gera pretexto para qualquer heresia. Mas se você ler a palavra com o coração aberto e lendo o contexto e a palavra como um todo, em algum momento ela vai nos confrontar. E é o Senhor nos fazendo, nos direcionando para viver essa vida extraordinária. E aquilo que é mal em mim, eu tenho que ser intolerante com isso, senão eu não vou conseguir lutar. O que me leva a lutar é a indignação. Ontem eu ainda contei o testemunho do meu vício de roer unhas, que eu tinha um vício de roer unhas. E eu tinha vergonha, mostrar a mão e botar a mão em cima de uma mesa, e enfim, eu ficava envergonhado, mas eu gostava de roer unha, gente. No fundo, quando eu estava sozinho, era terapêutico. Até o dia que eu me indignei, eu falei, não, é feio demais, pai de 3 filhos, exemplo que eu estou dando. Agora eu te pergunto, se Jesus voltasse, se eu estivesse com as unhas todas roídas, eu iria para o céu ou para o inferno? Tem gente que está na dúvida, você não aprendeu até agora o que é graça, né? Agora, eu ia para o céu, tá, gente? Mas ia chegar lá no céu meio, e aí, Cristo, perdão aí. Então tem coisas que limitam a nossa vida extraordinária na terra, e o Senhor quer que eu e você vivamos uma vida extraordinária na terra, meu irmão. Então tem coisas aqui que a gente precisa lutar contra o mau hábito. Aí agora eu quero falar uma coisa que eu não falei ontem. Olha o que diz o texto: prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Olha que dificuldade, especialmente nos dias de hoje, especialmente no mundo como existe. O mundo hoje é uma disputa para quem pode mais, quem consegue mais. Isto entra na igreja também. E uma vida extraordinária está ligada a você não ser apegado em nada. Tem coisa que eu e você estamos sofrendo só por causa do apego, do controle. Porque eu conquistei, eu alcancei, é direito, é justiça, tem que se fazer justiça, eu vou lutar pela justiça, eu vou fazer porque tenho que garantir, e aí a gente quer o controle de todas as coisas, e a gente está sofrendo e deixando de viver algo extraordinariamente maior, porque tem certos momentos da nossa vida que para recebermos o novo de Deus, a mão precisa estar vazia. E a gente está agarrado em coisas que são muito pequenas ainda diante daquilo que o Senhor tem para nós. Dentro de igreja, então, gente, como isso acontece? A gente se apega a um carguinho, a gente se apega a um título, a gente se apega a um ministério que foi dado, a gente se apega a um pequeno controle. E às vezes Deus, para nos levar para um lugar maior, primeiro tira tudo. E aí a gente fica indignado com o pastor, com a liderança, com os outros, com todo mundo, porque não valorizam, porque não honram. É só orgulho bobo. É só o coração humano apegado a coisas. E, meu irmão, você precisa saber quem você é em Deus. Você sabe quem você é em Deus? Se você sabe quem você é em Deus, meu irmão, não tem nada que o homem possa fazer que paralisará aquilo que Deus começou a fazer. Porque a obra que Ele começou, Ele concluirá. E não tem ninguém que possa ser o contrário. Agora você precisa saber quem você é em Deus. Filho de Deus. Filha de Deus. Não buscando honra para si, mas buscando a glória de Deus. Fazendo como quem faz para o Senhor. Desapegado de fato de controle, de poder. Quem muito quer, meu irmão, acaba não conquistando nada.
Parece que Deus, eu não sei, isso aqui é uma coisa minha, talvez uma heresia, né? Mas pela experiência minha de vida, parece que Deus pega a gente assim que não quer, sabe? Aquele fica, não quero, então agora eu vou te dar, só para você. E aquele que fica porque tem que ser, porque é eu, e passa a vida e fica frustrado porque fica buscando glória. Fica buscando glória. Fica buscando honra para si mesmo. E o texto está dizendo aqui, prefira dar honra aos outros, mais do que a vocês. Falamos sobre o zelo, falamos sobre... Eu não vou falar sobre o que eu falei ontem, porque nós já estamos com a hora adiantada e tem a mensagem, assista a mensagem de ontem. Mas eu quero terminar aqui com esse final do texto que diz assim: compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Agora vai pegar para nós. Porque tem uma igreja, meu irmão, hoje de um coração muito fechado. Uma igreja hoje avarenta, e você sabe que o avarento não herdará o reino. Esse reino de justiça, esse reino de paz, esse reino de amor, esse reino de poder do Senhor, este reino de governo que o Senhor nos dará, não é para avarentos. E sabe onde é que o Senhor nos testa? Entre nós. E diz o texto: compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Sabe quem são os santos? Olha para o lado e você vai ver um santo do teu lado. Uma santa. É o exercício nosso, meu irmão, como igreja entre nós. Você sabe uma grande marca da igreja primitiva? Não havia necessitados entre eles, porque aqueles que tinham compartilhavam com os que não tinham. E nós estamos com o coração tão endurecido, que às vezes a gente está vendo dentro da igreja, eu estou falando de casos que a gente sabe, porque também existem situações em que a pessoa está passando dificuldade, a gente não sabe, a igreja é grande, a pessoa não contou para ninguém, tem gente que tem vergonha de dizer que está com problema, ninguém tem bola de cristal, às vezes demora, às vezes a gente fica sabendo, porque a gente percebe de alguma forma, a pessoa não, né, mudou, às vezes deixou de vir na igreja, enfim, a gente vai procurar saber e descobre. Então são dois pontos. O primeiro é que se você estiver passando dificuldades, olha o que o pastor Lúcio disse hoje. Confie na igreja, confie nos irmãos, confie na liderança, procure a gente, fale do que você está vivendo, fale da necessidade que você está atravessando. Agora, em sabendo que os nossos irmãos estão em necessidade, como é que a gente pode ir para casa, deitar o travesseiro, a cabeça no travesseiro e não se compadecer? Que tipo de crente que nós somos? Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Que vida extraordinária a gente está esperando viver, se a vida extraordinária está diretamente ligada em servir o próximo? A maior felicidade em dar do que receber, o generoso prosperará. E aí eu estou indo lá orar: Senhor, abre a porta de emprego, faça e prospere a minha vida. Para quê? Se você quer tudo para você e você não divide nada com ninguém. Para quê? Se quando é para oferecer alguma coisa ao Senhor, oferece cabrito manco. Coisa que você não queria para você, você dá para Deus, você dá para os outros. Que hipocrisia é essa, que a gente pega a ação social da igreja e dá tênis furado, tênis rasgado, coisa que a gente já não usa mais, liga para a igreja ir buscar cacareco. Liga para o tira-entulho, então a gente não liga para a igreja, que vergonha a gente doar coisas que a gente não usa, que a gente não serve mais. Eu não vou mais usar, ok, mas tem utilidade ainda? A igreja tem uma pilha de roupas, de calçado, de coisa. Você sabe que 60%, 70%, 60%, porque essa igreja ainda é bem generosa. Eu estou aqui falando aqui de uma pequena parcela que nem veio hoje. Mas você sabia que muita coisa vai fora ou só ocupa espaço aqui? E a gente quer viver uma vida extraordinária oferecendo tragédia, problemas para os outros. Compartilhe o que vocês têm com os santos nas suas necessidades. Como é lindo você ver, às vezes o irmão pega, leva o outro lá numa loja e compra uma roupa nova para ele. Isso é Deus purinho, meu irmão.
Você vê alguém em necessidade, vai lá e faz um rancho maravilhoso. Aquilo que você comeria na sua casa, você vai lá e leva na casa do outro. Se você pode, faz isso. Você vai viver uma vida extraordinária. A tua fonte nunca vai secar. Aquilo que Deus tem para você, Ele vai fazer ainda mais. Deus reparte com quem reparte. Aí às vezes você vê o ímpio lá no mundo prosperando. Deus não erra quem abençoa, meu irmão. Porque o cara lá no mundo é mais generoso do que o crente, às vezes, dentro da igreja. Só quer para ele, ele parece o provérbio de Salomão: 2 filhos têm a sanguessuga, me dá, gritam eles. E a nossa oração é essa: me dá, 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 me dá. E Deus está dando, porque Deus é misericordioso. A Bíblia diz que Deus é bom até com os maus. Porém a vida não muda, a vida não muda, a vida não muda, porque você está comendo pão e está comendo semente junto. Semente não se come, semente se lança. Você vai colher daquilo que você semear. E não se deixe enganar, tudo aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. O maior teste que Deus faz conosco é no ajuntamento que Ele produz em nós. Ele nos ajunta para que a gente fique atento às necessidades. E reconhecendo, meu irmão, se você pode, você faz. Se você não pode, junta 2, 3, 4, 5. Talvez a necessidade de algum irmão seja maior do que a capacidade que a gente tem. Mas a gente pode se juntar aqui e ali, vamos fazer alguma coisa. E eu tenho visto isso acontecer dentro da igreja. Como eu tenho visto isso acontecer. Um dia o irmão estava com o PVA do carro atrasado, se juntaram a meia dúzia, pagaram o PVA do carro do irmão. Glória a Deus, isso é maravilhoso. Irmão servindo a Deus, no reino de Deus, sem reclamar. Descobriram que o carro do irmão estava com o PVA atrasado, o irmão não pediu. Porque isso aqui também é muito importante, meu irmão. Se você tem uma necessidade, fale com a liderança, fale conosco, fale com o pastor, procure aqueles que estão acima de você, mas não desenvolva o ministério do balança-coqueiro. Você sabe qual é o ministério do balança-coqueiro? Você não sabe? É aquele que não pode ver um coqueiro cheio de coco, que ele fica balançando para ver se caiu nele. Sabe quem são esses? São aqueles que não podem ver gente dentro da igreja, que tem recursos, que eles já colam logo do lado. Tem gente que não pode chegar. Você sabe por quê? Por que é tão difícil muitas vezes os ricos congregarem no nosso meio? Porque a gente cola neles e tudo que a igreja vai fazer, o rico tem que dar agora. E a gente fica pedindo para ele. E a gente fica constrangendo. E a gente fica balançando o coqueiro para ver se cai alguma coisa. E a gente fica no pé, e a gente fica enchendo a paciência. Meu irmão, o mesmo princípio do pobre é o princípio do rico. Quem quiser fazer, faça conforme determinou no seu coração. Gasofilácio é o lugar oficial para as bênçãos dentro da igreja. E aquilo que é oficial, ação social da igreja. Quem tem autoridade dentro da igreja para levantar recursos para ação social? Quem pode dizer aqui, num alto e bom tom? Cacá está aí, não? Cacá estava lá fora lavando o container da ação social do banquete. O Cacá tem autoridade para chegar nas pessoas e dizer assim: olha, a gente está com uma necessidade, tem... E eu nunca vi o Cacá chegar em ninguém sem antes falar conosco. Porque nós não somos uma igreja de balançar coqueiros, de grudar nas pessoas, de ficar importunando as pessoas. Nós somos uma igreja que crê absolutamente que tudo aquilo que nós precisaremos, o Senhor nos dará, mediante o toque do Espírito no coração daqueles que têm recursos para fazer, quando a gente fala na coletividade. Se alguém chegou em você, você nunca viu você nunca me viu, eu desafio, quem aqui na igreja pode dizer que um dia eu cheguei e pedi alguma coisa particular? O que eu tenho para falar para a igreja, eu falo na coletividade, porque no ambiente coletivo, protege as pessoas, não constrange as pessoas. Quem quiser fazer, faz. Quem não quiser, ou quem não pode, está protegido pelo rebanho. Então ninguém aqui dentro da igreja tem autoridade para chegar em ninguém e pedir alguma coisa particular, pessoal.
Quando isso acontece, é nos grupos, é o Cacá falando, porque já falou conosco e nós liberamos. Olha, então vai lá, pergunta lá quem quiser ajudar. Às vezes é uma situação de alguém que vai viajar, enfim, já aconteceu, talvez você já viu aí algumas vezes, mas sempre no todo, porque a Bíblia diz assim, ó, cada um dê conforme determinou no seu coração, não por obrigação, nem por constrangimento. Tem gente que está no nosso meio, que veio ferido de outros lugares, porque as pessoas constrangiam. E uma das razões que elas ficaram conosco é exatamente porque tem essa liberdade, que é bíblico. Então a gente tem que cuidar com isso. Entretanto, meu irmão, a gente tem que estar atento às necessidades. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades e pratiquem a hospitalidade. Sabe o que é hospitalidade? É você abrir a porta da tua casa para receber todo aquele que o Senhor te enviar. E você sabe que às vezes Jesus Cristo, o anjo de Deus, os anjos de Deus vêm disfarçados de mendigos, de problema. Você já sabia disso? Hebreus vai dizer assim: não se esqueçam da hospitalidade, porque foi praticando-a que sem saber muitos acolheram anjos. Às vezes o extraordinário de Deus para a sua vida está escondido atrás de alguém que bate na porta da tua casa, pedindo um prato de comida, uma ajuda, uma força. Está ali atrás. Eu já vivi isso. Eu não sei se eu já contei esse testemunho. Uma vez eu recebi uma bênção num final de ano, que eu estava, sabe aquele ano assim que se espremer não sai nada? Tinha acabado o ano, nós estávamos na rádio ainda, nós tínhamos determinado aquele ano pagar todas as contas da rádio, e era determinação, e nós pagamos tudo, secamos tudo, a gente catou até tudo, a gente vendeu até coisa da rádio para poder pagar e quitar as contas e virar o ano sem dever nada. E aí tudo que tinha me sobrado, era dia 21 de dezembro, 19 de dezembro, tinha me sobrado R$130 no bolso. Quando eu estou saindo da rádio, está subindo um homem pedindo para pagar uma conta de água, de luz. Estava cortado e tal. Quando eu olho, 120 e poucos reais. Era tudo que eu tinha. Eu falei, tá aqui, já né? Vai lá, vai pagar a tua dívida. E naquele dia a gente saiu e foi para uma consagração. Nós íamos fazer lá na casa do Fabiano, na praia. Estou lá na consagração. No outro dia o Alex me liga: pastor, qual é o número da tua conta? Tem uma pessoa que ligou aqui para a rádio, que ouve as tuas mensagens, e ela sempre compartilha com as pessoas, com os funcionários e tal, e ela sentiu no coração de te abençoar, e ela vai depositar um valor lá na tua conta lá, e dá o número da tua conta. Aí eu falei, glória a Deus. E aí deu o número da conta, e o Alex assim, ela vai depositar R$1.000 na tua conta. Eu falei, meu Deus, glória a Deus, eu nunca tinha ganho nada de ninguém. E aí na hora o Espírito Santo falou assim: eu enviei alguém para você abençoar, porque ninguém colhe aquilo que não plantou. E aí eu fiquei feliz da vida. Aí o Alex ligou depois. No outro dia o Alex ligou. Logo depois o Alex ligou: olha, a pessoa já depositou, mas ela não depositou 1.000, ela depositou 2.000. Eu falei, meu Deus, glória a Deus. Isso foi quando, Alex? Faz uns 5 anos atrás, né? Eu fiquei feliz da vida, gente. Tudo por causa de uma semente. Eu não fiz por barganha. Eu nem imaginava que Deus ia... Em nenhum momento eu olhei, Senhor, eu estou ofertando aqui. Era só uma necessidade. Compartilhe o que vocês têm com os santos nas suas necessidades. Naquele dia eu ganhei uma oferta que salvou o meu Natal. Eu comprei presente para as crianças, eu não tinha nada. Salvou o Natal. Agora, o mais extraordinário é que o Senhor faz infinitamente mais. Esse é o extraordinário de Deus. Fazem 5 anos isso. De lá para cá, todos os meses, a pessoa deposita uma importância.
de R$1.000 na minha conta. Todos os meses, nunca parou. Meu irmão, você não faz ideia de quantas vezes isso já me salvou. Você não faz ideia de quantas vezes isso já mudou a minha vida. Uma semente. Uma semente. Uma semente. Essa pessoa, uma vez, me deu uma oferta que botou a minha vida toda em dia. Eu não tenho contato com essa pessoa, eu não sou amigo dessa pessoa, essa pessoa não é de Itajaí. Deus levanta, meu irmão, gente que a gente não imagina. Não faz parte do meu ciclo de amizade, não converso, não conheço. Conheço porque a pessoa já se apresentou, mas não temos contato. Mas volta e meia Deus usa ela para abençoar a minha vida. Em momentos cruciais, ela foi uma bênção de Deus. Mas eu sei que tudo mudou naquela conta de R$120. Naquele dia. O Senhor nunca pede mais do que a gente pode fazer, gente. Todas as vezes que o Senhor se apresenta a nós, Ele se apresenta a nós pedindo de nós algo que a gente pode fazer. O problema é quando a gente fecha o coração. Passa depois. O problema é quando a gente fica com aquela oração assim: Senhor, no dia que tu me deres eu farei. Senhor, no dia eu quero fazer tanto, mas a Bíblia diz assim: ó, seja fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Talvez você não possa fazer grandes coisas, mas você pode fazer alguma coisa por alguém hoje. Por alguém que está em necessidade, um amigo, um parente, uma pessoa com dificuldade. Talvez você não pode mudar a história do mundo, mas você pode fazer algo. Mas faça. A gente sabe quando a gente pode fazer e a gente diz não. Quem tem o Espírito Santo de Deus sabe, o Espírito conduz, o Espírito leva. O que eu quero te colocar no coração hoje: você quer viver uma vida extraordinária? Viva uma vida de serviço e de bênção e de ajuda a outros. Para finalizar, você quer viver uma vida extraordinária? Arruma um problema de alguém para resolver. Você quer viver? E os meus problemas, e as minhas dificuldades, Ele levou sobre si. Arruma um problema de alguém para resolver, bota em prática. Eu te desafio a colocar em prática essa palavra. Arruma um problema de alguém para resolver, que o Senhor vai resolver todos os teus problemas. Coloca o teu coração em solucionar problemas de pessoas que você sabe que você pode ajudar, e você vai ver Deus solucionando todos os teus problemas. Cuida de gente que o Senhor vai cuidar de você. Esse é o princípio do Evangelho. Porque foi isso que Jesus Cristo fez por nós. Jesus Cristo veio no mundo para resolver um problema que não era dele, era nosso. Certamente Ele levou sobre si as nossas enfermidades, tomou sobre si as nossas doenças. Nós o consideramos castigados por Deus afligido e atingido. Contudo, Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Cristo pegou os nossos problemas e resolveu. E aí vem o Evangelho e diz assim: quem afirma está nele, anda como Ele andou. Anda nessa vida resolvendo o problema dos outros, e você vai ver o Senhor resolvendo todos os teus problemas. A nossa oração às vezes é: Senhor, quando é que tu vai resolver o meu problema? Tá bom, eu vou resolver o teu problema. Está aqui o problema de alguém para você resolver. Resolve para mim esse aqui, que eu vou lá resolver o teu. E nós vamos viver uma vida extraordinária, gente. Deus cuida de nós. O pão de cada dia está garantido todos os dias em cima da nossa mesa. Quanto ao que comer, quanto ao que beber, quanto ao que vestir. Eu vejo um Deus suprindo as nossas necessidades, cuidando da nossa casa, ajudando a sua igreja, fazendo abundantemente mais. Mas Ele quer que a sua igreja, mais do que salva, seja um instrumento também de salvação, de resgate. Foi nos dado o ministério da reconciliação, foi nos dado o ministério da solução de problemas, da resolução de tretas. Faz isso.
Eu quero te desafiar hoje a desfocar dos teus problemas e fazer o que Jesus Cristo fez. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que se esvaziou de si, esqueceu um pouco de si, veio resolver problemas alheios, foi obediente até a morte. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então, para nós encerrarmos esse culto, eu quero te desafiar, nos desafiar a nós nos levantarmos, darmos as mãos uns aos outros e orarmos pelos problemas uns dos outros. O desafio é você orar pela vida do teu irmão, pela graça do Senhor na vida do teu irmão. Meu irmão, quando nós começarmos a focar e a se compadecer e a ter sensibilidade e a prestar atenção nos nossos, nós vamos viver uma vida poderosa e extraordinária. O texto aqui falava de inimigos e tudo mais, mas o caldo vai engrossando. Eu acho que até aqui já está bom, depois a gente continua. Mas o tempo todo o Senhor está nos chamando, o texto inteiro está nos desafiando a viver a vida em serviço de outro. Já não vivo mais eu, Paulo disse, mas a vida que agora eu vivo pela fé. E o servir a Deus, meu irmão, não faz sentido nenhum. Aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, o amor do Pai não está nele. Porque como vamos amar a Deus a quem não vemos, se odiamos o nosso irmão a quem vemos? Se o Deus que eu sirvo habita no outro, então como é que eu vou amar a Deus, servir a Deus, se não no outro? Se nós somos templo e santuário do Espírito Santo de Deus, eu vou ao templo para adoração, para serviço, para glorificação. Então eu sirvo a Deus no outro, enquanto o outro serve a Deus em mim. E é assim, meu irmão, que nós crescemos e avançamos. Enquanto eu estou ornamentando o templo de Deus, que é o meu irmão, Deus vai levantar alguém também para cuidar de mim, que também sou o templo de Deus. O segredo da vida extraordinária, você está no reino de Deus, é o sacerdócio. E os sacerdotes são aqueles que o Senhor levanta para ir orar pelos outros, buscar pelos outros, clamar pelos outros. A função sacerdotal é essa. É você colocar o teu coração na miséria do outro, é você auxiliar o outro. Escuta o que eu estou te falando, meu irmão. Eu poderia contar muitos testemunhos extraordinários do que Deus tem feito na minha vida nesse ano, somente nesse ano. Só que este ano, mais do que todos os outros, eu decidi dedicar a minha vida totalmente ao serviço da Igreja de Cristo. Este ano é o ano que eu mais visitei hospitais, é o ano que eu mais atendi pessoas, é o ano que eu tenho mais pregado, é o ano que eu tenho mais me gastado em prol da Igreja do Senhor. E a Igreja do Senhor não é um CNPJ, são pessoas. Coincidentemente, eu tenho vivido o ano mais extraordinário da minha vida. Eu já fiz tanta coisa esse ano, meu irmão, e se você perguntar, e aí, tá na frente, né, pastor, tá, eu não sei como é que isso aconteceu, meu irmão. Deus me botou lá e eu vivi. Mas eu tenho entendido isto: vida extraordinária é vida de serviço. Somos chamados para isso. Que o Senhor levante essa igreja em nome de Jesus, que nós sejamos essa igreja. Essa igreja que está olhando para Cristo e atenta a quem está do nosso lado. Que não haja necessitados em nosso meio. Que não haja pessoas, tem gente clamando ao Senhor para que algo aconteça, a gente sabe. Que nós sejamos a resposta de Deus, que nós sejamos um instrumento de Deus. Então eu te desafio, se você conhece a vida de quem está do teu lado aí agora, comece a orar por ela. Se você não conhece, pergunta: tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Tenha coragem.